Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, depois de um longo inverno, que não era inverno, é verão, aqui nos Estados Unidos, em New Jersey, estamos de volta no nosso canal aqui no YouTube, falando de narração esportiva. Quando acabar a Copa, eu vou fazer um vídeo de resumo. Acho que nem precisa nem terminar, semana que vem mesmo a gente pode fazer, porque a Copa termina no próximo domingo. Estou fazendo esse vídeo aqui no dia 12 de julho, direto de Nova Jersey, onde eu fiquei aqui por mais de um mês e está terminando a missão. Mas esse vídeo eu quero falar com vocês sobre o que é pra gente, narrador esportivo brasileiro, quando a seleção brasileira vai embora de uma Copa do Mundo, né? É a segunda vez que eu vivo isso, né? Eu vivi isso no Catar e estou vivendo agora também. Tem uma coisa profissional, que é o objetivo desse canal, por isso eu vou nele primeiro, depois o pessoal. Profissionalmente, a pior coisa que pode acontecer é a seleção brasileira sair cedo de uma Copa do Mundo. A gente não esperava que a seleção fosse ser campeã. Eu mesmo falei isso e disse que se a gente chegasse às quartas de final, a gente deveria ficar feliz. Pela capacidade do time, por tudo que foi feito, pelo ciclo louco, pelos contundidos, uma série de coisas. Então nós, jornalistas, e não só nós, eu acho que até um pouco das empresas que trazem a gente para cá, eu tô aqui mais pela Band News FM, mas fazendo coisa para a Rede TV, para X Sports também, a gente se programou para pelo menos a fase de quartas de final que terminou no meio da semana passada, o Brasil estivesse presente, né? Aliás, terminou ontem, né? Porque a Argentina passou pela Suíça, a França passou, a Inglaterra passou, então acabou ontem, agora nós vamos às semifinais. Então nós teríamos uma semana a mais de cobertura e essa última semana de Copa do Mundo a gente, com o Brasil fora, iria se dedicar mais às 4 seleções, como vai acontecer de fato. Quando o Brasil sai nas oitavas, isso cria um vácuo de trabalho pra gente muito ruim. E eu tô falando como jornalista agora, não como locutor esportivo. Eu tô narrando jogos. É lógico, quando o jogo é do Brasil, a gente vai pro estádio. Então é outra experiência, é outra transmissão, é outro dia, uma outra vivência. Ok. Mas pra gente que também tá envolvido numa Copa do Mundo, a gente não é só narrador, tá? Eu faço comentários, né? Participo da programação, gravo vídeos, faço boletins, tem uma série de coisas que a gente faz aqui. E com a seleção presente onde nós estamos, né? Eu estou aqui em New Jersey, a seleção brasileira ficou aqui trabalhando até ser eliminada praticamente. Quando o Brasil está presente, você pode ir a um treino, você pode ir a uma coletiva, né? Eu cheguei a fazer pergunta para o Ancelotti numa coletiva pré-jogo contra o Japão. Então você participa do evento, né? E isso traz para você elementos inconscientes que vão ajudar você, primeiro, a se manter motivado no seu trabalho em relação à seleção brasileira e, claro, envolvido no evento, então você está ali mais presente. Quando a seleção vai embora, primeiro existe um luto, que é um luto um pouco pessoal, mas é um luto de nós que já sabemos que sem a seleção brasileira a cobertura se esvazia, porque o espaço para a Copa do Mundo nas nossas plataformas, a não ser que seja um canal de esportes, ela diminui. Na rádio diminui muito, muito. Porque a atração para a maioria das pessoas é a seleção brasileira, né? Então você começa a, não vou dizer trabalhar menos, mas você começa a ter um espaço reduzido, você fica um pouco mais procurando elementos para você falar, que vai conversar diretamente com o ouvinte, que não curte tanto o futebol e que está acompanhando a Copa só por causa do Brasil. Isso vai se perdendo, então a gente fica 2 dias arrebentados, essa que é a grande verdade. A gente fica arrebentado, em luto mesmo. Porque a gente fala assim, no nosso caso, né? Poxa, o Brasil saiu muito cedo, a gente vai ter uma semana a mais. Aí fica um receio de que, de repente, a empresa que nos traz peça para que a gente volte. Muitos profissionais estão voltando para o Brasil antes da hora e a gente quer estar aqui, acompanhar a final, né? No nosso caso aqui, narrar a final do estádio e tudo mais. Então, é uma perda para a gente muito grande. É uma perda de espaço, é uma perda de relevância, acho que é o pior. É uma perda da mobilização em relação à seleção brasileira e é uma perda pessoal, porque claro que a gente está aqui
pelo menos vou falar por mim, né? Não posso falar por todo mundo. O sucesso da seleção brasileira é o meu sucesso aqui. Essa história de que para mim tanto faz é de gente que ou não depende da seleção brasileira para viver a Copa do Mundo na sua plenitude, o que não é o meu caso. Né? Eu dependo do jogo, eu dependo da transmissão, eu dependo da emissora. Então, quanto mais, se o Brasil fosse até a final, por exemplo, eu iria até Miami para fazer uma semifinal, uma quartas de final lá. Iria para Atlanta fazer a semifinal lá. Iria acompanhar a seleção brasileira numa campanha histórica, que seria para chegar numa final de campeonato, mesmo que não seja campeão. Isso é bom para mim profissionalmente, é bom para minha carreira, porque estou aqui narrando jogos, é a minha voz registrando essa história num veículo importante. Então é claro que a gente torce para a seleção brasileira aqui. Eu torço para a seleção brasileira muito, porque o sucesso dela é o meu, simples assim. Não aconteceu. Né? Marcelo, e se tivesse caído nas quartas de final não seria a mesma coisa? Não, porque a gente ganharia uma semana. E a gente teria apenas a última semana da Copa do Mundo sem o Brasil. E aí você tem, hoje é domingo, amanhã tem folga, né? Não tem jogo. Terça-feira tem uma semifinal, na quarta tem a outra. Os dois times que ganharam as semifinais vêm para cá, para New Jersey. Então, quinta, sexta, sábado, tá todo mundo aqui. Então a gente volta até aquela mobilização. Eu vou lá ver os treinos, eu vou lá assistir as coletivas, eu vou mergulhar no jogo e, se tudo der certo, se a gente conseguir a posição, a gente vai narrar o jogo lá do MetLife, a grande decisão, e aí acabou a missão, entendeu? Então essa semana, que foi a semana passada, foi uma semana muito dolorosa. Foi porque, pelo nosso trabalho mesmo, pensando na cobertura que nós, não só eu, mas todos os meus colegas aqui, não só da Band News FM, mas de todos os veículos que estão envolvidos, brasileiros, nessa cobertura. Não é pachequismo, não é torcida cega pela seleção brasileira, muito pelo contrário, eu fui um dos que mais bati desde que eu cheguei aqui, porque eu sabia o que ia acontecer. Eu não precisava ser gênio para saber o que ia acontecer, estava na cara o que ia acontecer e aconteceu. Tudo o que a gente pensou aconteceu. Né? Então, não foi por falta de aviso. Mas, enfim, isso é outra conversa, é para um outro vídeo. O que a gente espera aqui é que a seleção avance para a gente avançar com ela. Então, é uma questão profissional, de fato. Então, queria nesse vídeo só dividir com vocês, porque nós somos narradores, nós vivemos de emoção e nós sentimos emoção. Senão, não tem por que a gente estar aqui. Né? Então, foi realmente uma pena, eu senti muito, eu fiquei deprimido mesmo, uns bons dias, como fiquei no Catar, mas foi um pouco diferente, porque no Catar foi uma coisa que a coisa saiu do controle e, né, nos instantes finais, de repente a gente estava ali com uma coisa na mão e de repente alguém foi lá e tirou da gente, né, com aquele gol do Petkovic, e nos pênaltis depois fomos eliminados. Ali foi uma tristeza profunda que nos abateu na hora. Esse não, porque foi um jogo muito decepcionante para nós brasileiros, sabe? Foi uma partida em que nós não conseguimos nem nos impor, foi uma coisa muito triste. Então, ao longo dos 90 minutos, quando a gente foi perdendo os gols e o jogo foi saindo do controle, a gente foi percebendo que alguma coisa não estava legal e foi uma eliminação um pouco deprimida mesmo, porque a gente foi olhando as coisas e vendo que o castelo estava acabando. Não foi um acidente, uma coisa abrupta, sabe? Pum, saiu o gol, um erro lá, saiu o gol da Croácia e acabou com o time mentalmente. Quando foi para os pênaltis, eles foram derrotados, nós fomos também, estávamos transmitindo. Então, foi uma sensação um pouco diferente pela circunstância, eu acho. Não foi nem por causa do adversário não, porque a gente sabia que a Noruega era melhor, mas pela circunstância do jogo a gente poderia ter avançado um pouco mais. E aí, chateia, tá bom? Continue conosco. Agora, terminando um pouco mais, reduzindo um pouco mais a demanda de Copa do Mundo, a gente vai voltar aqui para o canal com mais tranquilidade, não só para conversar, mas para trazer algumas coisas importantes que a gente viveu nessa Copa do Mundo, inclusive em termos de narração esportiva. Até a próxima.